assim como o nazifascismo na década de 1930 não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise da Bolsa, o famoso crash da Bolsa de Nova York em 1929. Por quê? Vamos lá. 2008. Especulação imobiliária, bolha imobiliária e especulação financeira. Uma ameaça de ruptura sistêmica do sistema bancário em todo o mundo, não é isso? Sim. O Barack Obama assume o governo, consegue resolver a crise, ou pelo menos diminuir os seus efeitos. Como? Os Estados Unidos e toda a União Europeia investem no sistema bancário e financeiro trilhões de dólares, porque havia o risco de um efeito dominó. Se um banco quebra o outro, quebra o outro, o sistema financeiro internacional quebraria. Colapso mundial. Então eu compreendo que os estados norte-americanos e europeus tenham investido trilhões de dólares para cobrir buraco, roubo feito pelos bancos. É isso que aconteceu. Compreende essa lógica. Agora, me pergunto algo para você, Ricardo. Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária levou dezenas de milhares de famílias a perderem a casa, porque havia dívidas de 20, 30, 40 mil dólares. O governo Barack Obama criou um sistema de crédito para ajudar as pessoas que perderam suas casas por 40 mil dólares? Não. Não criou. Na União Europeia, trilhões de dólares foram investidos no sistema financeiro e bancário para evitar uma crise. Compreende-se? Compreende-se. Qual foi a contrapartida? O famoso estado de bem-estar social europeu começou a ser minado. Pouco a pouco, benefícios foram sendo retirados. Pouco a pouco, as aposentadorias foram diminuídas. Pouco a pouco, os salários foram sendo achatados. O que o povo viu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil? Que quando tem se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Sim. Se você rouba... Olha o caso das lojas americanas. Se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Se você rouba bilhões de reais, você é um CEO bem-sucedido, não é isso? Recebe ajuda governamental. Então, criar essa imagem de que o governo atrapalha. Então, mas vamos lá. Os ressentidos que votaram na extrema-direita tiveram razões objetivas para fazê-lo? Tiveram. Razões objetivas. Como é que você faz, na verdade, para acabar de vez? Como é que você faz, na verdade, para tornar a extrema-direita? Porque a extrema-direita sempre existiu, mas era residual. Era aqueles radicais que ninguém... Era o tio do pavê, era o tio do churrasco, ninguém levava a sério. Agora eles chegaram ao poder. Como é que você faz para que eles voltem a ser o tio do churrasco? Assim, olha, você enfrenta os banqueiros, você taxa dividendos, você taxa os super ricos, você torna o SUS ainda mais eficiente, você melhora a educação pública, você dá aumento real para salário mínimo, você cria políticas reais de transformação social, porque num cenário deste, a extrema-direita não viceja. Professor, eu tenho uma impressão também que é o seguinte: o ser humano ele só evolui no erro, quando ele descobre que determinado pensamento, determinada consideração estava errada, né? Então, eu acredito que vacina não faz bem até o momento em que a ciência comprova que faz. A partir dali eu penso, poxa, estava equivocado, mudei meu pensamento daqui para frente, né? A extrema-direita, ela opera muito naquele reforço também, o reforço das suas ideias erradas, preconceitos errados, é aquela coisa de você não ter que lidar com o erro, porque não é uma coisa confortável descobrir que você está equivocado a respeito de alguma coisa, nunca é, né? E a extrema-direita trabalha, olha, isso que estão falando que é preconceito da sua parte, não é preconceito não, é mimimi deles, você está certo, né? Trabalha na ideia de quase que mimar a pessoa ao dizer que tudo que ela pensa de errado está certo. E isso cria um ambiente de pertencimento. O senhor concorda com essa avaliação? Totalmente. É o famoso viés de confirmação, totalmente. Isso que você falou agora é muito importante, Ricardo. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Assim, concretamente, para a sua audiência ter isso de maneira bem marcada. Em 2018, de novo, sejamos intelectualmente honestos sempre, Ricardo, sempre. Por exemplo, é importante reconhecer que a extrema-direita é mestra na retórica do ódio. Estou um pouco gripado. Nem adianta nós tentarmos competir com eles, nós vamos perder de 7-1 sempre. Sejamos humildes. Eles são melhores do que nós na retórica do ódio. Felizmente, não é? Agora, vamos lá. Em 2018, eu vou fazer aqui uma proposta ousada. Vejam se você concorda.
Do ponto de vista de fenômeno político individual, não há dúvida alguma que o mais importante líder popular da história brasileira é Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Do ponto de vista de um fenômeno eleitoral isolado, o maior fenômeno da história da República Brasileira chama-se Jair Messias Bolsonaro em 2018. Em 2018, nas ruas do Nordeste, nós vimos coreografias cômicas de danças coletivas celebrando o Bolsonaro. Você recorda dessas coreografias, Ricardo? Lembro. Espontâneas. Na rua, sim. Pessoas com o rosto pintado de verde e amarelo, em várias cidades do Nordeste, com uma coreografia que era realmente uma coisa cômica, mas o Bolsonaro em 2018 não apenas ficou mais de 10 milhões de votos à frente do Fernando Haddad, o Bolsonaro elegeu um sem número de deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. Você concorda com isso? Sim. Individualmente, como fenômeno eleitoral, o presidente Lula nunca conseguiu coisa similar. Por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro elegeu Joyce Hasselmann com mais de 2 milhões de votos. Depois de ela ter brigado com o Bolsonaro, ela tentou voltar para São Paulo como vereadora. Não se elegeu vereadora, não obteve nem 2 mil votos. No Rio de Janeiro, o candidato Wilson Witzel amargava escassos 1% de intenção de voto. No debate final, foi massacrado pelo senador Romário, que era candidato a governo. Nas últimas 2 semanas, ele colou-se ao Flávio Bolsonaro. Foi eleito governador. O senador do Rio de Janeiro, todos imaginavam que seria o César Maia. O Harold de Oliveira, reconhecido líder pastor e líder evangélico, nas últimas 2 semanas houve uma campanha maciça. Harold Bolsonaro foi eleito senador. No Brasil inteiro, governadores e senadores foram eleitos. Muitos candidatos no Brasil inteiro colocaram o nome Bolsonaro na chapa, como o Hélio Lopes virou Hélio Bolsonaro. Então você concordaria, Ricardo, que do ponto de vista individual, como fenômeno eleitoral isolado, nunca houve no Brasil algo similar em 2018 com Bolsonaro? Sim, sem dúvida. Em 2022, mesmo com a derrota, ele conseguiu eleger uma bancada ainda maior. Então, esse eu acho que é um diferencial do meu trabalho. Eu sou radicalmente honesto. E eu me prometi, ao ingressar nas redes sociais, eu só ingressei nas redes sociais em fevereiro de 2020, Ricardo. Eu não tinha nem X, nem Instagram. Eu ingressei em fevereiro de 2020 para denunciar o bolsonarismo, porque eu achei que eu tinha entendido a guerra cultural. Ninguém entendia. Eu achei que eu havia entendido. Todos diziam, não faz sentido. Eu dizia, peraí, pessoal, tem que fazer sentido. Porque se atrai e conquista a fidelidade de 58 milhões de pessoas, tem que fazer sentido. Então vamos lá. O que aconteceu em 2018? Veja bem, é o viés de confirmação. O clã Bolsonaro, e ao que parece, sobretudo Carlos Bolsonaro, o clã Bolsonaro trouxe para o Brasil uma estratégia eleitoral muito recente, que havia sido aperfeiçoada 2 anos antes pela Cambridge Analytica, uma firma de consultoria política na Inglaterra que tinha como um dos fundadores o Steve Bannon. Qual era a lógica da Cambridge Analytica, que continua hoje sendo uma maldição para a vida política no mundo inteiro? É o seguinte, nós sempre fizemos políticas para o cidadão e para a cidadã, não é isso? Sim. Não. Para o Jair Renan, são para os cidadãos, não é isso? Para o Jair Renan, nós fazemos política para os cidadãos e para as cidadãs, não é? Mas sempre fizemos política para cidadãos e cidadãs, para a cidadania. Quando nós falamos em cidadania, nós falamos num todo. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek propôs 50 anos em 5. Ele não está propondo para o militar, para o evangélico, para o católico, para o gay, para o heterossexual. Ele está propondo para o conjunto da cidadania. Em 5 anos, recuperar o atraso, desenvolvendo 50. O Jânio Quadros pode propor varre, vassourinha, isto é, a corrupção seria o grande problema nacional. É a corrupção que impediria o desenvolvimento. Se fizermos um salto no tempo, o presidente Lula propôs incluir o pobre no orçamento. É uma proposta para a cidadania. A presidente Dilma Rousseff, no seu 2º mandato, pátria educadora. Não é a pátria educadora para o militar, o engenheiro, o juiz, o pedreiro, o operário, a dona de casa. Não, é enfermeira, professora, é para todos. Assim se fazia a campanha até o advento da Cambridge Analytica, porque a campanha era feita para o cidadão e para a cidadã. Tudo mudou.
Porque a Cambridge Analytica trouxe para a política a lógica da economia digital. Esse é o ponto que ainda não compreendemos de todo, Ricardo. Como assim? Através da compra de dados do Facebook, a Cambridge Analytica teve uma ideia genial, perversa, mas genial. Veja, quando nós entramos no Google e colocamos lá, por exemplo, Ricardo, você passa férias em Paris, num hotel caríssimo, de frente para a Torre Eiffel com a sua família. Então você entra no Google e coloca lá, hotel mais caro do mundo, Torre Eiffel, Paris, viagem de primeira classe, que são as suas viagens, não é isso? Uma maravilha. Bem me dera. Aí você no dia seguinte, abre o computador de novo. O que você recebe sem que você procure? As mesmas respostas que eu acabei de perguntar. Vai ter viagem para Paris lá. Isso, não é isso? Ou seja, as redes sociais transformam o Ricardo Mello, não em Ricardo Mello, uma pessoa com múltiplos interesses, com opiniões diversas, com uma pluralidade que constitui todo ser humano. Para as redes sociais, o Ricardo Mello é alguém que obsessivamente procura viagem para Paris para passar férias com a família. Então, a rede social transforma o sujeito Ricardo Mello num usuário que tem o seu horizonte limitado às primeiras buscas que você fez no Google. Isso é claro para todo mundo, não é? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Sim, todo mundo experimenta isso nas suas vidas. Qual foi a intuição da Cambridge Analytica? Veja que coisa genial, mas olha que perversão. E se ela tornar o cidadão um usuário? Um usuário de quê? De que mercadoria? Viagem a Paris em primeira classe? Não. Opiniões, valores. Aquilo que ele quer, eu dou aquilo que ele quer para públicos específicos, é isso? É isso. Então, o Bolsonaro em 2018, porque veja, em 2018 o Bolsonaro era um partido minúsculo. Não tinha tempo de televisão. Não tinha infraestrutura. Como é que ele foi eleito? Porque ele trouxe para a política brasileira o que nunca havia sido feito no Brasil. O que assegurou a vitória do Trump. O que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. É a campanha do microdirecionamento digital. Em lugar de fazer campanha para o cidadão e para a cidadã, através de uma análise de Big Data, através de uma análise dos perfis de usuários, eu descubro que o Ricardo Mello é progressista, que o João César é da esquerda democrática, mas que o Carlos é da extrema-direita, que a Severina apoia a ditadura militar, que o Francisco considera Carlos Alberto Brilhante Ustra, abjeto torturador, um herói. Então, em lugar de mandar para todos esses, aí descobre que existe uma parte dos chamados gays com Bolsonaro, mas também tem os evangélicos fundamentalistas com Bolsonaro. Ricardo, se você colocar na mesma mesa, pergunto para a sua audiência, se eu colocar na mesma mesa o gay com Bolsonaro e o evangélico fundamentalista com Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro perde os 2 votos, não perde? Sem dúvida. Mas ele nunca vai perder esses 2 votos, sabe por quê? Eles nunca estarão na mesma mesa. Cada um deles receberá uma campanha isolada, individual. A campanha para o gay com Bolsonaro apresenta um maquiador, amigo íntimo da Michelle, abraçado ao Bolsonaro. E o gay com Bolsonaro diz, não, este homem não é homofóbico. O evangélico fundamentalista recebe a imagem do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão, ao lado da Michelle num templo. E ele diz, este homem sim é o homem no qual vou votar. Aquele que considera que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói, recebe uma mensagem, um corte, o Bolsonaro dedicando o voto dele a favor do impeachment, em homenagem ao Ustra. Aquele que considera que bandido bom é bandido morto, recebe um corte do Bolsonaro dizendo que bandido bom é bandido morto. Isto é, no microdirecionamento digital, cada pessoa recebe do Bolsonaro uma imagem que confirma aquilo que ela já pensa. Mas como é que o Bolsonaro sabe no que ela pensa? Pelo método criado pela Cambridge Analytica, que reduz cada sujeito a um perfil de usuário. Mas o que é isto? Nós todos sabemos o que é isto. Isto acontece conosco o tempo todo no comércio digital. A extrema-direita trouxe para a política as técnicas da economia digital. Por isso eles são tão fortes na monetização do ódio, por isso eles são tão fortes no uso das redes. Tá? Foi claro, Ricardo? Sim, pelo que eu estou entendendo aqui, quer dizer, existem inúmeros Bolsonaros, um para cada cliente, um para cada perfil de eleitor, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso. E cada perfil de eleitor receberá mensagens específicas para as suas crenças. Quando essa crença já é firme o suficiente, agora você pode reunir o gay com Bolsonaro,
e o fundamentalista com o Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro é mais forte do que as diferenças. Sim, e eles se mantêm unidos ali. E é isso que o ressentimento é uma cola do bolsonarismo, o senhor acha? Por quê? Porque a gente vê também que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que sempre foi muito desprezada ao longo da sua vida. Vamos lá, essa questão é fundamental. Eu vou aqui mais uma vez, vai ficar clara a maneira como eu procuro trabalhar. Sim, mas com cuidado. Os ressentidos têm todo o direito do mundo de terem seu ressentimento. Vamos ver se é mais concreto? Vamos lá. A extrema-direita não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise de 2008. A gente